Hora de falar sobre o Flamengo. José Botto, depois de alguns dias de descanso em Portugal, desembarca nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que o Botto, contratado no início da temporada por BAP, presidente do Fla, e para ser o homem forte do futebol, ainda não havia conseguido voltar para Portugal para ficar um pouco mais perto da família, e ele aproveitou essa data FIFA para esses dias de descanso. Até porque a janela de transferências no Brasil já havia terminado e o Flamengo não jogou durante esse período. Nessa sexta-feira, no retorno ao Rio de Janeiro, o Botto volta com duas missões. As renovações de contrato do técnico Filipe Luís, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro desse ano, e a renovação de contrato de Arrascaeta, cujo contrato vai até dezembro de 2026. Queria registrar para vocês que o Filipe Luís já tem uma proposta em mãos do Flamengo desde antes da Copa do Mundo de Clubes. Mas na visão do Filipe Luís não há pressa para resolver essa questão, ele está mais focado na reta final da temporada. Em relação a Arrascaeta, movimento contrário. Em março, foi o Arrasca quem procurou o Fla para tentar essa extensão do contrato. O Flamengo, na oportunidade, entendia que não era hora. O empresário dele já foi chamado ao Rio de Janeiro para tentar avançar nas tratativas. A tendência é que o Arrasca renove até 2028, pelo menos, e passe a ter um salário superior a 2 milhões de reais por mês. Para completar sobre o Gerson, fui o primeiro a contar para vocês sobre a fase bem ruim dele por lá na Rússia. O Zenit, inclusive, toparia negociar, ele quase se mudou para o futebol saudita, acabou que não houve tempo para que o negócio acontecesse. E Daniel Krugovic, que é um ex-jogador do Zenit, hoje atua pelo rival CSKA, deu uma entrevista pública contestando a fase do Gerson. Ele disse uma cutucada que o rubro-negro deu em Gerson. O meio atacante, que é ídolo do torcedor do Fla, ou era, saiu pela porta dos fundos do Flamengo, isso é indiscutível, né? Ele exigiu uma renovação de contrato com um aumento salarial, o Flamengo lhe concedeu esse aumento, embora não tenha chegado às cifras que o Gerson pediu. Como consequência, para fechar esse acordo, o Gerson exigiu que sua multa rescisória, que era altíssima, caísse para 25 milhões de euros. E foi exatamente por conta dessa redução da multa que o Gerson conseguiu se mudar para o Zenit. O troco veio alguns meses depois com o Museu Digital do Flamengo. O rubro-negro é dono de um site que trabalha a imagem dos principais jogadores da história do clube. Pois bem, o Gerson, mesmo sendo um dos maiores vitoriosos de uma era importantíssima do Fla, foi ignorado desse museu digital. Não há qualquer menção ao atleta. Você pode acessar o Museu Digital do Flamengo e ir se deparando com ídolos através das letras das iniciais. Na letra A, na letra B, na letra C, você vai na letra G e não encontra qualquer menção ao Gerson. Jogadores muito menos importantes do que ele, como por exemplo Pablo Mari, bom zagueiro, foi titular absoluto e importante em 2019, muito menos títulos e menos tempo, está citado por lá. O Denir, o roupeiro, que acabou falecendo no ano passado, também é um dos mencionados nesse museu digital. Já o Gerson foi completamente excluído. Quando perguntado sobre o motivo, os responsáveis pelo museu disseram que não há uma justificativa específica, mas que o museu está sempre aberto a novas adesões. Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que provocou o rival Vasco da Gama nas redes sociais após o Vasco fazer uma publicação chamando o torcedor para o jogo dessa quinta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil, e o Flamengo não perdeu a oportunidade de cutucar o rival e respondeu. Já vou trazer esse bastidor para vocês e eu vou querer saber de vocês se vale a brincadeira, se vale a provocação, se não, o Flamengo não deveria se meter. E Gerson, galera, pelo visto, aquela vontade de retornar ao futebol brasileiro vai acontecer mais rápido do que muita gente imaginava. A gente vai trazer uma informação envolvendo o Gerson. Tem também como é que foi o treino do Flamengo. Sabia que Varela tem chance de ser relacionado para pegar o Juventude? Pois é, vou contar isso para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, não deixe de se inscrever, porque você se inscrevendo a gente chega a 400 mil inscritos, que é a nossa meta para essa temporada. Estamos em setembro e muito próximo desse número, ainda bem. Então, galera, eu já ia esquecendo, hypa o vídeo também, isso é importante. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Gerson, porque o Gruvoar, jogador multicampeão pelo Zenit, atualmente no CSKA, falou sobre o Gerson. Ele falou aqui: eu ouvi no Flamengo, ou seja, ele está querendo dizer que viu o Gerson no Flamengo e estava indo muito bem, mas no Zenit Gerson não demonstra isso.
E eu não entendo qual é o problema. Ou ele não quer ou não consegue. Gente, o Gerson, eu avisei a vocês. Nada contra a escolha do jogador em querer ir para a Rússia, jogar no frio danado, nada contra. Mas conhecendo o Gerson, o histórico dele na carreira profissional, as pessoas que estão envolvidas ao seu redor, eu sabia que ele não iria cumprir esse contrato. Quer dizer, ele pode cumprir ainda porque ele não rescindiu, pode queimar minha língua, mas dificilmente ele vai cumprir o contrato válido por 5 temporadas com o Zenit da Rússia. E tem um detalhe, tá? Que meu parceiro Bruno De Laurentiis lembrou lá no Twitter. O inverno nem chegou na Rússia ainda. Alô, Gerson, quando esse inverno chegar aí na Rússia, eu quero ver como vai ser o tal do Vapo, porque, amigo, lá é muito frio, mas, brincadeiras à parte, torcida sempre para o Gerson conseguir desempenhar dentro de campo, que ele seja muito feliz. Para mim é um cara que merece todo o sucesso do mundo, mas é isso, eu acho que não vai durar muito tempo na Rússia não, vai querer voltar antes do término do contrato. Mas falando de Flamengo, Arrascaeta foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. Eu vou até revelar meu voto, votei nele. Quando pedem votos, pedem 3 votos, e aí o primeiro, segundo, terceiro, obviamente cada um tem uma pontuação. Eu votei no no Arrascaeta, Caio Jorge, e se eu não me engano foi o Jorginho terceiro. Confesso que eu não lembro, porque eu sabia que ia ficar entre Arrascaeta e Caio Jorge. Mas o Arrascaeta, para mim, não é só o melhor jogador em agosto do Brasileiro, mas é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Tá jogando muita bola o Arrascaeta. Inclusive, José Boto, ele chega, já apurei, nessa sexta-feira pela manhã, ao Rio de Janeiro, e uma das metas dele é discutir a renovação de contrato com a Arrascaeta, e a outra meta é a renovação de contrato com o Felipe Luiz. Vamos falar agora do Flamengo ironizando o Vasco nas redes sociais. Hoje, mais cedo, quinta-feira, o Vasco fez um post nas redes sociais e disse: é dia de Vasco pela Copa do Brasil. Por nós, pelos nossos, pelo Vasco. Juntos somos mais fortes. E aí, uma enxurrada de comentário. Ih, parece o Flamengo e tal, não sei o quê. Aí o Flamengo, o perfil oficial do Flamengo, foi lá e respondeu: não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu. Risos. Bom, gente, assim, vale a resenha, vale a brincadeira, foi com respeito, não faltou respeito com a instituição Vasco da Gama. Eu acho que a rede social veio para isso, para a gente, de certa maneira, saber utilizar. Se tivesse xingado, se tivesse faltado respeito, igual muita gente faz, enfim, não é a instituição que faz, mas muitos CPFs fazem nas redes sociais, eu seria contra. Mas nesse caso aqui, cara, totalmente normal, natural, não faltou respeito, brincou com o adversário. Enfim, eu achei de boa até, sem nenhum problema. Gosto dessa resenha. E vocês, o que vocês acham? Acho que institucionalmente falando, o Flamengo não deveria se meter, não deveria brincar. O que vocês acham? Ó, gente, isso não é informação, mas eu arrisco a dizer que os dois clubes se falaram: ó, a gente vai responder aqui e tal, não sei o que. As pessoas que tomam conta das redes sociais dos dois clubes. Não seria nenhum exagero se isso tivesse acontecido. Enfim, quero a opinião de vocês em relação a isso. No campo e bola, galera, como foi o treino? O Flamengo teve a reapresentação dos jogadores que estavam com suas respectivas seleções: Vinha, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino. Lembrando que Varela e Arrascaeta tinham voltado antes e se reapresentaram quarta-feira. No campo, o Alexandre não participou do treino com bola, fez apenas trabalhos com a fisioterapia. O lateral direito Varela, que está se recuperando aí de uma pubalgia, também não participou da atividade com bola. E o meia Jorginho, que treinou com o grupo no começo da data FIFA, voltou a sentir dores na parte do músculo posterior da coxa esquerda e ficou tratando com os médicos. Em relação ao Varela, galera, muita gente, eu achava que ele estava descartado, mas hoje, conversando com uma pessoa de dentro do Flamengo, falou: cara, assim, tem chance, eu não descartaria ele ser relacionado não, mas acredito eu que o Emerson Royal seja titular, porque é um jogador que vem treinando com o grupo durante essa data FIFA, na ausência do Varela, e disse recentemente em uma entrevista à Flamengo TV que está 100% fisicamente, ele que não chegou 100% ao Flamengo, ainda tinha um incômodo ali no tornozelo, local da lesão que ele teve nos tempos de Milan.
Então eu arriscaria Emerson Royal titular e quem sabe Varela relacionado. Mas, enfim, a gente sabe que é um jogo importante, embora a gente fale assim, não vence desde de 97, são 27, 28 anos. Mas de lá para cá foram 13 jogos apenas do Flamengo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Então são 13 jogos que o Flamengo não vence lá. Chegou o momento de quebrar esse tabu, pelo menos é o que eu acho que vai acontecer, inclusive. Para finalizar nosso vídeo, Andrés Pereira foi apresentado lá no Palmeiras e ele falou sobre o erro na final da Libertadores de 2021 entre Flamengo e Palmeiras. Ele vestia a camisa do Flamengo e, para mim, ele protagonizou o maior erro da história do Flamengo e, para muitos, o maior erro da história do futebol brasileiro. Mas, para mim, sem sombra de dúvidas, na história do Flamengo é o maior erro. E ele disse, o que aconteceu no passado, passou. São coisas normais. Provocação de torcida é normal. Eu sou profissional e não fico vendo isso. Estou focado em estar aqui e me adaptar o mais rápido. Não ligo muito para essas coisas. Quero mostrar meu futebol para a torcida do Palmeiras, fazendo gols, dando assistências e conquistando vitórias, que é o mais importante. Fecha aspas. Andrés, com todo respeito, você liga sim. Porque quando você estava lá no Fulham, você deu uma entrevista à imprensa inglesa dizendo que não gostou, que se sentiu maltratado, entre aspas. Não lembro qual foi a palavra certa que ele usou, mas enfim, ele demonstrou incômodo. Agora no Palmeiras ele diz que não tem incômodo. Boa sorte ao jogador, não contra o Flamengo, e eu acho que ele vai estar novamente numa final de Libertadores, só que dessa vez entre Flamengo e Palmeiras, só que dessa vez no lado alviverde. Eu acho que a final vai ser Flamengo e Palmeiras da Libertadores. Tamo junto, galera. Fui, até o próximo vídeo. Valeu!